Esse músculo, às vezes, dá uns sustos na gente, né? Tem muitas doenças aí relacionadas a ele que são um perigo, porque dificilmente apresentam sintomas. É o caso da hipertensão ou pressão alta. Será aí que seu coração tá bem? A gente vai conversar agora com o cardiologista Cláudio Secom, nosso convidado de hoje. Pressão alta é sempre um assunto que a gente tem que voltar, né, doutor Cláudio? Obrigado por ter vindo aqui ao Manhã Total. E é uma epidemia silenciosa, não é? É uma doença silenciosa. Verdade, Mônica. Bom dia, primeiro. Bom dia. A hipertensão arterial é uma coisa muito prevalente na nossa população, atingindo aproximadamente 30% das pessoas. E nós não temos um dado epidemiológico muito certo aqui no Brasil por falta de pesquisa, mas é aproximadamente 30%. É um número alto, né, doutor Cláudio? É bem alto. É bem alto. E aí agora, assim, a pressão alta independe de idade? Quer dizer, qualquer pessoa pode ter a pressão alta? A hipertensão essencial, ou a que é a mais frequente, ela já pode começar a partir dos 18 anos e vai aumentando com a idade. Então, ela é mais na fase adulta mesmo. Você falou que 30% devem ter aí, né, da população devem ter tem pressão alta. Quem controla? A gente tem, você falou que nós não temos números, né? Mas a gente pode saber ali quem tem a pressão e quem controla a pressão de uma forma que vocês orientam? O que nós sabemos, inclusive com dados até da literatura médica inglesa, que de 100 pessoas hipertensas, 50% às vezes não sabem. Dos 50% que sabem, só 25% aproximadamente tomam remédio. E desses 20%, 25%, cerca de 10% efetivamente tem a pressão controlada. É um monte de gente aí no alvo perigosíssimo. Sem controle. Sem controle, né? E muitas vezes, por que acontece? Quer dizer, recebe a orientação, não segue por imaginar que não, tá tudo bem, enfim, por displicência, por falta de disciplina. Qual que é a avaliação do senhor, doutor Cláudio? Olha, basicamente, em primeiro lugar, desconhecimento. Segundo, como você falou, é uma doença que às vezes é oligossintomática, ou seja, praticamente sem sintomas, até ter o primeiro sintoma que pode ser até catastrófico, tipo um derrame cerebral, um infarto do miocárdio. Então, depois também, além do desconhecimento, vem a dificuldade de acesso, dificuldade de aquisição de medicamentos e assim por diante. E aí fica mais complicado ainda. Exato. O senhor falou em sintomas, né? A gente sempre fala que a pressão alta é uma doença silenciosa, mas há como a pessoa identificar, né, de repente, assim, que a pressão está alterada? Alguns sintomas muito característicos, doutor Cláudio? Como você falou, pode ser assintomática, mas algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, cefaleia, que é uma dor de cabeça, vertigem, tontura, insônia, dificuldade às vezes de raciocínio. Mas isso é tudo um pool de sintomas juntos, né? Que não vamos pegar uma coisa só individual e falar que é hipertensão. Então, tendo alguns sintomas, eu acho que sim, deve periodicamente medir a pressão para verificar. Tem que verificar, não pode descuidar de jeito nenhum. Agora, quem tem a pressão, que está controlando ali direitinho, quando a crise vem, há alguma recomendação, por exemplo, até procurar o médico? Olha, o número propriamente dito não é o mais importante para nós, e sim um sintoma. Então, o que a gente chama de uma emergência hipertensiva, ou encefalopatia hipertensiva, é acompanhado de tontura, de cefaleia, de escotomas visuais, né? Então, são sintomas que chamam a nossa atenção e aí sim a gente tem que intervir rapidamente. Outros têm uma pressão até relativamente aumentada, 17/11, mas absolutamente assintomáticos. Esses, não tendo então sintomas de emergência, a gente vai medicar e vai encaminhar para o seu domicílio e marcar um retorno futuro próximo. Você sabe que a gente tem algumas situações na vida assim que as pessoas vão tentando administrar. Por exemplo, quando a pressão sobe, algumas pessoas falam assim: toma um chazinho do talo da alface que vai baixar bastante a sua pressão, né? Toma um suco de laranja, já ouvi falar isso, um suco de laranja na hora para ajudar a baixar a pressão. Isso procede ou não, doutor Cláudio? É um sinal de alerta também. Boa parte desses mitos ou algumas coisas da sabedoria popular, a gente não tem um respaldo científico. O que nós temos, sim, substâncias, medicamentos comprovados e que a gente sabe analisar a resposta da medicação utilizada. Essas coisas, tipo suco laranja e outras coisas, não tem um respaldo e você não sabe a resposta. Então é difícil.
Tá certo. Para quem está em casa, fala assim, Mônica, mas por que é isso? Por que a pressão sobe? O que acontece no nosso organismo? O senhor falou mesmo de desconhecimento, né? Então vamos reforçar e explicar para quem não sabe. Por que a pressão sobe? Como é que é isso no nosso organismo? A hipertensão é uma doença multifatorial. Mas nós sabemos, por exemplo, 90% das pessoas hipertensas têm um fator familiar, têm hipertensos, então, na sua família. Então, existe uma tendência também genética nesse fator. Os outros 10% podem ter uma doença renal, endócrina, que podem, então, que a gente chama de hipertensão secundária. A fisiopatologia principal da hipertensão é um estreitamento das artérias, vamos assim dizer, para facilitar. E isso decorre desses fatores multifatoriais. Mas são agravados por outros fatores, tipo a obesidade, o tabagismo, o etilismo, sedentarismo e consumo excessivo de sal. E aí é preciso ficar atento a isso, né? O Dr. Cláudio falou aqui pra gente sobre o excesso de sal. Infelizmente, o brasileiro é impressionante, né? Não presta atenção nisso, que é diminuir essa quantidade de sal, né, doutor Cláudio? E, como sempre, a alimentação é uma forte aliada aí para controlar esse quadro de hiper. Doutor Cláudio, a gente voltando aqui com a nossa conversa, é possível, por exemplo, a pessoa tem a pressão alta, ela pode controlar essa pressão só com alimentação, sem medicamento? Pode, é o que a gente chama de tratamento não medicamentoso. Evidentemente, tem pessoas que a hipertensão tem uma manifestação tão intensa que precisa de medicação. Mas todos os hipertensos têm que tentar alguns cuidados. A forma de intervir sem medicamento mais efetiva é a perda do peso. A perda do peso diminui a pressão. Se você perder 10 quilos, pode diminuir de 10 a 20 milímetros nos níveis pressóricos. Os outros fatores que ajudam é atividade física, um consumo menor de sal, de bebida alcoólica e uma dieta equilibrada, como a nutricionista sugeriu. E agora, quem não está conseguindo, tá ali e fala, ai, Mônica, eu estou assistindo vocês, eu não estou conseguindo baixar minha pressão. Existe um termo que a gente usa de hipertensão refratária. Mas antes de a gente considerar a pessoa como hipertensa refratária, a gente tem que ver o consumo do sal, a bebida alcoólica e a obesidade. Afastado desses 3 fatores, aí o médico, sim, além de aumentar a medicação, deve procurar causas secundárias de hipertensão, como, por exemplo, doença renal e etc. Doutor Cláudio, a gente estava falando de alimentação e eu estou me lembrando aqui de crianças que às vezes, né, ali, né, entre uma refeição e outra, comem muita coisa carregada de sódio. Uma criança pode desenvolver a pressão alta só com a alimentação e a falta de exercício? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é justamente o hábito. Se a gente habitua a criança a fazer uso de medicamento, de alimentação carregada de sal, tipo refrigerante, mesmo o dietético que tem muito, e outros alimentos, ela vai se habituar. E a criança, ela pode, se tiver alguma propensão, uma doença renal, ou a obesidade e assim por diante, pode desenvolver hipertensão. Então, faz parte de uma consulta pediátrica, a pediatra eventualmente medir a pressão dessas crianças. A gente tem o filho de um amigo que é adolescente e ele tem a pressão alta, mas controla bonitinho, tem a vida saudável. Só que ele é ansioso, isso pode atrapalhar também no controle da pressão arterial? Ansiedade, estresse é um Tudo fator isso que pode atrapalhar um pouquinho no tratamento. Eventualmente a pessoa vem passando um período de bom controle pressórico e frente a uma situação de grande ansiedade e haver uma estabilidade. Doutor Cláudio, para a gente poder encerrar, a gente sempre, claro, reforça essa questão importante, né, que a pessoa tenha aí o conhecimento do seu corpo para ter uma vida longa. A gente está vivendo mais, mas a gente quer viver melhor. Qual é a orientação do senhor, depois de tudo isso que a gente conversou aqui, em relação à pressão alta? Eu acho que o principal é a pessoa, primeiro, estar atenta, periodicamente medir a pressão, fazer atividade física regular, controlar seu peso, controlar a ingestão de sódio, controle da bebida alcoólica, que hoje aumentou muito, exageradamente, né? E o estresse, que é outro fator que a gente precisa se preocupar. Ai, o coração vai agradecer muito. E por falar em agradecer, quero muito agradecer ao Dr. Cláudio Secom, cardiologista, que esteve com a gente aqui hoje no Manhã Total. Obrigada, viu, Dr. Cláudio? Bom feriado para o senhor. Obrigado.